Muito boa noite. Boa noite para quem está ao vivo aqui comigo. Hoje é quarta-feira, gente, mais uma quarta-feira. Com muita alegria estamos aqui estudando Jesus e a atualidade. Nós estamos no capítulo 17 desse livro. Então, como sempre fazemos... boa noite para quem está aqui. Esqueci, né? De quem acompanha à distância. E bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver acompanhando na gravação. Eu já vou pedir encarecidamente a vocês, se vocês estão gostando desse conteúdo, não deixe de curtir o vídeo, de fazer comentários e de compartilhar com aquelas pessoas que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, porque a gente beneficia, esse vídeo chega a mais pessoas e faz com que o canal do Sarai cresça. E esse é o nosso objetivo, né? Que uma mensagem edificante, que nos ajude, possa chegar cada vez mais longe, tá bom? Então, já deixo aqui minha gratidão. Bom, para começar, vamos fazer uma prece, elevando nosso pensamento a Deus, em agradecimento ao fato de estarmos aqui e agora, nessa experiência, nessa encarnação, neste momento que buscamos o despertar, nós agradecemos a Deus pelo dom da vida. Nós agradecemos a Jesus, nosso mestre, irmão, guia da humanidade, pelos ensinamentos que ele veio nos trazer e principalmente pelo amor que nos dedica, né? Pela compreensão. Então vamos imaginar a figura de Jesus abençoando o nosso trabalho, abençoando as nossas ações no dia a dia, fortalecendo a nossa fé e a nossa boa vontade naquelas ações que vão fazer bem a nós mesmos e também ao nosso planeta e todos os nossos irmãos que aqui encontram-se conosco. Irmanados nesse pensamento, nós também agradecemos aos mentores da humanidade que fazem chegar a luz dos ensinamentos a mais pessoas, principalmente a luz da doutrina espírita que nos esclarece e nos conforta. Por fim, gostaríamos de pedir, eternos pedintes que somos, que nos abençoe, Senhor, nos abençoe hoje e sempre, que Jesus permaneça conosco. Gratos somos. Graças a Deus. Amém. Oi, Eduardo. Muito bem-vindo, boa noite, Eduardo. Eu vou projetar para vocês, esqueci de projetar antes. Só um minuto. Hoje é dia 28 de julho, né, gente? Estamos na última semana de julho. Projetar para vocês. Acredito que nós não devamos terminar hoje esse capítulo, falta um pouquinho. Já estão vendo? Ainda não, né? Já. Pronto. Aí. Sim. Bom, então, como eu disse, 28 de julho. Acredito que nós não terminemos hoje, semana que vem, provavelmente. Mas nós estamos na segunda parte desse capítulo, Jesus e Insegurança. A primeira parte foi sobre os perigos do mundo, onde a mentora vai nos dizer que a segurança na Terra é ainda uma conquista bastante difícil. E por que isso? Porque os indivíduos, nesse nível evolutivo, estão ainda muito presos aos seus instintos agressivos. O mundo, assim, se torna uma grande arena. Na segunda parte, que aqui estamos, dedicada à paz de Jesus,
ela já nos falou, que a gente começou semana passada, e vai continuar essa semana, que nessa situação, com o mundo, uma eterna arena de disputas, instala-se, consequentemente, a desconfiança no homem. E que o primitivismo do homem que encarna-se na Terra é um obstáculo à implantação da paz, aquela paz que Jesus veio trazer, no sentido de Jesus veio trazer o caminho para que nós possamos construir a paz. Então, a implantação dessa paz, a qual Jesus veio nos mostrar o caminho, acaba sendo dificultada pelo nosso primitivismo mesmo. E por isso mesmo, Jesus nos conhecendo, ele previu hecatombes. Por quê? Porque nós sabemos que o chamado ao bem o chamado ao bem muitas vezes se faz por caminhos tortuosos. No momento difícil, numa dor, numa dificuldade, é que nós avançamos. A dor é uma professora. Então, sabendo do primitivismo do homem, Jesus fez sim algumas previsões de situações dolorosas que passaríamos para que nós pudéssemos alcançar um nível, um amadurecimento maior. E é disso que vamos falar hoje, né? Vamos começar falando dessas previsões do Cristo. O Cristo fez, né, uma previsão bastante até assustadora quando a gente lê no Sermão Profético. E eu trouxe, antes de fazer a leitura do próprio livro, eu vou só ler a última frase que a gente leu, para vocês verem, olha. A gente lê o seguinte, ó. Por essa razão, Jesus previu catástrofes e hecatombes que as criaturas desencadeariam, tá vendo? Não é, como a gente discutiu, não é Deus que manda, é consequência dos nossos atos, né? As criaturas mesmo desencadeariam, bem como as incontáveis aflições que se imporiam, aprendendo lentamente o respeito pela vida, conforme relata o seu discípulo Mateus, né? No Sermão Profético. Então, como isso, essa foi a última coisa, né, que a gente leu, então o que eu fiz? Eu vou começar pegando trechinhos do sermão profético, porque Joana não trouxe ele, ela citou. Então, quando ela cita, como é um livro aqui de estudo, o que é ideal que a gente faça? Que a gente vá buscar o que é. Eu não trouxe o sermão, ele é grande, eu não trouxe o sermão profético todo, mas trouxe algumas partes que já vai dar para a gente ter uma noção. Agora, quem tiver disposição, eu convido, eu acho que seria muito legal ler o sermão profético inteirinho, os comentários ao sermão profético. Não, achei que eu tivesse, mas eu não tenho, acho que eu não gravei. Mas eu estou querendo gravar uma palestra sobre o sermão profético, mas ainda não gravei, eu só comecei a pensar. Eu ia convidar vocês a assistir, mas ainda não tem. Mas quem sabe? Nas próximas eu posto para vocês, para a gente começar a se dedicar um pouquinho aí a entender o que Jesus estava dizendo aí. Então, vamos lá, ó. Está lá em Mateus, só um minuto, gente, que eu preciso aceitar alguém. Bem-vindo, Ronaldo. Ronaldo, você chegou bem na hora do sermão profético, tá? Então, nós vamos aqui pegar um trechinho aí do Evangelho, tá? Então, tá lá em Mateus, capítulo 25. O capítulo 25 é o último capítulo. E nesse capítulo, bom, se é o último capítulo eu não sei, mas eu não sei se é o último capítulo, tá errado isso que eu tô falando. É o último capítulo, mas no sentido de Cristo em vida, tá, gente? É isso que eu quis dizer. Não é o último do Evangelho de Mateus, mas assim, é aquela fase final da vida encarnada do Cristo. É isso que eu quero dizer. Então, um dos últimos. O capítulo 25, nos versículos de 1 a 13, eu fiz recortes para não ficar muito longo. Diz o seguinte, eu vou lendo aos pouquinhos,
E vocês vão, se quiserem interromper, pode falar, tá, gente? Olha, Jesus, ele... Não sei se vocês lembram, né? Que Jesus vai a Jerusalém com os discípulos e na entrada de Jerusalém, que é o domingo que a gente comemora, o domingo de Ramos, Jesus é recebido com festas, né, pela população. Depois disso, ele faz algumas curas, ele faz uma cura no sábado, enfim, tem aquele problema lá no templo, lembra do problema do templo que a gente ficou conhecido como os vendilhões do templo, que acontece uma confusão lá entre os vendedores, enfim. Tinha acontecido tudo isso, e Jesus, quando ele estava assim, bem no meio das pessoas, isso eu vou falar não o que está no Evangelho, mas nos livros, Amélia Rodrigues, eu sempre erro o nome dele, tá certo, Maria Lúcia? Amélia, aquela que o Divaldo Rodrigues mesmo, né? Amélia Rodrigues, o da Boa Nova, o Humberto de Campos, que vem relatando algumas histórias que têm a ver com essa vivência de Jesus na Terra, vai nos dizer, a gente consegue entender lá, nesses relatos desses autores espirituais, que Jesus tinha certas situações que era como se energeticamente ele precisasse espairecer, sair dali do entorno daquela energia. O que ele fazia? Geralmente ele subia em algum lugar. Ele ia para um monte, ele ia para um horto. Então, o que vamos ver aqui nessa cena que vocês estão visualizando, quem tiver vendo? Jesus no alto de um lugar, lá do alto do monte, ele está com os discípulos e de lá eles conseguem observar Jerusalém. E o templo de Jerusalém era bastante imponente. E os discípulos, eles estavam comentando a imponência do templo, né, daquele prédio. Jesus aproveita-se desse comentário para falar isso, do sermão profético. Então agora vocês vão entender porque ele fala assim, ele vai dizer, na hora que eles estavam falando do templo, o templo para eles, além de ser um prédio muito bonito, representava muito para aqueles judeus. O templo para eles, porque os apóstolos, gente, apesar de seguidores de Jesus, eles eram o quê? Inclusive Jesus, judeus, então eles tinham toda uma cultura, né? E aí Jesus vira para eles, imagina o impacto, e diz assim, ó, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então ele já começa com uma profecia. É claro que toda construção humana, ele não precisava ser muito para frente, uma hora ela vai ser derrubada, né? É uma construção humana. Então o que ele está dizendo? Esse templo que vocês estão admirando, com o tempo, ele vai virar pedra. Não ficará pedra sobre pedra, na verdade virará pó, né? Então Jesus começa dizendo que ele está fazendo, que ele fará uma previsão para o futuro. Esse futuro aí que ele previu, a gente acha que pode ser longo, mas não foi curto. No ano 70 depois de Cristo, o templo já foi derrubado. Não sei se você sabe, tanto é que hoje o Muro das Lamentações é o que sobrou do Templo de Jerusalém, tá? E aí ele continua. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aqui, como é profético, né, como é uma profecia, quando Jesus diz que o templo não ficaria em pé, os apóstolos correndo perguntam, mestre, quando isso se dará? E aí, Jesus, como não pode, porque ele diz isso, é muito claro, ele não pode prever data. Nem ele, gente, pôde prever. O que ele fala? O que ele responde? Ele responde assim, só o Pai é que sabe.
Mas, além de não, mesmo não prevendo data, o que ele faz? Ele prevê acontecimentos. Por que que ele não pôde prever data, mas pôde prever acontecimento? Aí entra no nosso estudo. Por quê? Tempo ia depender de quê? Das nossas escolhas. A gente tem uma coisa, uma herança inalienável que é nossa, que é o nosso livre-arbítrio. Vocês concordam? Então, quando Jesus diz que é só Deus, é nesse sentido. Ninguém pode prever, porque nós não sabemos nós não saberíamos quais seriam as escolhas que a humanidade faria. Agora, em relação aos acontecimentos, Jesus podia prever com segurança. Por quê? Porque ele nos conhece. Ele sabia das nossas velhas feridas, das nossas dificuldades. O que Joana disse aqui, ó? O nosso primitivismo. Então, sabendo do nosso primitivismo, ele já pôde prever isso. O que ele não podia falar e não falou, porque ele é muito responsável, né? Ele não ia falar de uma coisa que ele não sabia, era o tempo. Quando? Não sei. Só o pai sabe. Mas o quê? Aí, vê lá, gente. Guerras, nação contra nação, não é isso? Guerras, fome, peste, que era o jeito que eles tinham para chamar de todas as doenças, terremotos em vários lugares. Então, essas coisas aconteceriam na Terra como um todo. Não sei se vocês acham que pode ser agora, se foi antes, se já foi, se virá. Essa é uma grande questão, né? Aí ele vai dizer, mas quando tudo isso acontecer, ainda não é o fim, é o princípio das dores. E muitas vezes é isso que assusta a gente, né? Por quê? Porque virão essas dores, porque nós precisamos dessa dor de crescimento para amadurecer. Mas não é só isso. Aí vamos continuar? Olha Jesus falando. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Será que isso acontece hoje? Será que a gente trai um ao outro, briga um com o outro, né? Muitas vezes eu leio esse trecho e fico pensando no nosso país, a questão da política que a gente leva, né, para um extremo. Então é isso que ele está dizendo, se aborrecerão. E continuamos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, você acaba perdendo um pouco da sua fé, né? Mesmo aquele que já estava no caminho, ele começa a ver muita iniquidade. Hoje mesmo eu fiz uma conversa e a pessoa me falou isso. Ah, parecia que eu estava num caminho tão bom, eu estava bem, trabalhando na espiritualidade, comecei a estudar e me acontece isso. Aí eu falei, olha aí, aí eu chamei atenção, né? Falei, olha aí, então o que você espera? Que quando você começa a estudar, então tudo vire um mar de rosa, ou será que a quem muito se deu, muito será cobrado e você está passando por um teste, né? Aí ela falou, ah, será que é? Falei, pois é. E muitas vezes a gente tem esse pensamento mesmo, né? A gente tem o pensamento de que, como a gente está num caminho de busca, que o nosso caminho será mais pavimentado. E não é verdade. Às vezes nós vamos passar, sim, por esses testes, mas o que Jesus está nos pedindo aqui, olha, o amor de muitos se esfriará, que o nosso não esfrie. A gente que já deu conta, né, estamos dando conta de compreender o que ele está nos dizendo, para que a gente persevere. Vamos lá, ó. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando o evangelho do Cristo tiver proliferado, ou seja, todos
conhecerão, não significa que todos praticarão, viu, gente? É uma coisa diferente, mas olha, quando ele for pregado a todas as gentes, aí é o fim. Por quê? Porque nenhum de nós vai poder dizer que desconhecia. Vocês concordam com isso? É isso que ele está dizendo, né? Então, esse é o sermão profético. É disso que Joana está dizendo quando ela fala que o nosso primitivismo fez com que Jesus prevesse hecatombes. É esse tipo de hecatombe, quais são elas? Fome, guerra, doenças, terremotos, que depois, no próprio Evangelho, vai ser confirmado lá no fim, no Apocalipse, que são os cavaleiros do Apocalipse, que aí você vai ver que é fome, peste. Então, isso aí que Jesus vem falando, lá em Apocalipse, João traz uma forma mais mitológica, mais simbólica, mas ele traz também do fim dos tempos. Aí eu vou ler para a gente poder comentar o que Joana vai dizer sobre isso. Olha, então Jesus, quando ele traz o sermão profético, ou, muito pelo contrário, deixa eu refazer minha fala. Jesus, quando ele faz todo o seu evangelho, toda a sua pregação, ele ofereceu, porém, uma perspectiva de paz. Então, ele traz a previsão das hecatombes no sermão profético, mas o evangelho dele também traz uma perspectiva de paz. Por quê? Quando ele afirma, aquele que perseverar até o fim será salvo. Que salvação é essa? E Joana vai discutir com a gente, ó. A salvação aqui deve ser tomada como um estado de consciência tranquila, ou seja, a salvação pode não ser aquilo que muitos acham que no fim dos tempos Jesus virá, porque não sei se vocês já ouviram isso, né? Que no fim dos tempos Jesus vai voltar em espírito para levar aqueles que vão ser salvos, levar para o reino dos céus. O que Joana está nos dizendo? Isso é uma história pueril. O que a salvação está querendo dizer dentro desse contexto do sermão profético? A salvação é um estado de consciência tranquila, de autodescobrimento, em que o mundo interior nosso assoma, ou seja, não importa o que acontece fora, a paz foi construída dentro. Então, o mundo interior assoma, governando os impulsos desordenados e harmonizando o indivíduo. Então, o evangelho do Cristo veio ser pregado, né, a todas as gentes nesse sentido. Todos nós seríamos convidados a ter essa abertura, esse despertar da consciência para governar os nossos impulsos primitivos e assim nos harmonizar. Essa é a verdadeira salvação, de acordo com a interpretação de Joana de Ângeles. Eu trouxe essa imagem para vocês, que eu gosto muito, né? Tempestade fora e dentro a pessoa com um céu azul cheio de nuvens flutuando. Quer dizer, se dentro da gente, né? Se dentro a gente estiver em paz, não importa o que nos apresente o mundo exterior. Vocês já devem ter passado por experiências assim, que às vezes assim, tá um caos lá fora, mas se você tá bem com você mesmo, você talvez sinta algum impacto, mas você não entra em sofrimento. Você consegue passar por a situação com mais fortaleza, porque dentro de você, você construiu uma paz. Eu já vou te dar a fala, Rosane, tá? Eu me lembro de uma experiência que eu passei há não muito tempo atrás, que eu conversando com meu marido, eu falei assim para ele, eu falei, eu não sei, eu tô achando que vai acontecer alguma coisa, porque tá tudo tão bem, né? E olha, no meio da pandemia mesmo, sabe? Eu falei, eu tô tão bem que eu tô achando que vai acontecer alguma coisa. Aí ele começou a rir, ele falou assim, por que vai acontecer alguma coisa? Não precisa acontecer nada, não, né? Por que não pode ficar bem? Eu falei, é verdade. Então, tá vendo? Fora tava um caos, né? A gente tá nessa situação de afastamento, economia, um monte de coisa, você vê a política.
E eu estava tão assim, em paz. E aí eu pensei nessa frase, por isso que eu trouxe para vocês. Você pode estar tudo desmoronando, mas se você estiver bem com você mesmo, você consegue passar pelas situações sem entrar em sofrimento, como diria o Chico. Acho que foi o Chico dessa frase. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Pode falar, Rosane. Eu lembrei aqui da mensagem que você colocou no grupo, uma delas, né, que fala essa reflexão da Joana de Ângeles, e a frase diz assim: insiste na perseverança da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. E uma outra também, assim, a saúde não vem sempre da medicina. Na maioria das vezes, ela vem da paz mental, da paz no coração, da paz na alma, vem das risadas e do amor. Então, também eu lembrei, né, dessas duas mensagens que a Joana, de alguma forma, ela vem afirmar para a gente que Jesus a, traz essa orientação para nós, né? Que essa paz está realmente em nós, esse amor, em reconhecer as nossas sensações, os nossos sentimentos. Muito bem, deve ter sido a Magali. A Magali que nos abastece lá no grupo, né, Magali? Com bastante frases assim de Joana, que é muito bom. Maravilhosas, Bom, mais alguém, gente? Vocês conheciam o sermão profético, assim? Claro que a gente fez muito por cima, uns pedacinhos, mas vocês já tinham lido ele? Não, muito de toda uma formação aliás, orientação para a gente de tudo isso. Realmente ele trouxe essa profecia que tudo isso aconteceu e acontece, e muitas outras escritas em livros, até mesmo de Jesus, que a, ainda vai continuar acontecendo por conta do homem, por conta de nós. Mas mesmo assim, o planeta vai continuar em evolução. Uhum. É isso, porque assim é legal, interessante a gente saber que Jesus abordou isso para a gente não ficar perdido. Nós que somos cristãos, né? Nós que nos dizemos cristãos, a gente precisa conhecer um pouco mais a fundo. E Joana traz muito bem isso, a fala do Cristo, para que a gente não fique perdido. Ou seja, já foi nos avisado que a gente passaria por situações. Então, onde está a sua fé? Não é isso? Então, tá bom. Se mais ninguém, a gente continua lendo. Aí, reflexão da semana. Na verdade, reflexão de 15 dias, porque a gente ficou 2 semanas com essa reflexão aí, né? Por que ela está aparecendo aqui no meio? Eu fiz uma leitura porque tem a ver com o próximo parágrafo, tá? Então, eu queria dar uma parada, uma pausa, e perguntar para vocês se vocês pensaram nisso. Quem é você? Alguém gostaria de fazer uma partilha sobre a reflexão? Eduardo, quem é você? Vamos ver se eu provoco o Eduardo, Rosane. Vamos ver se ele me responde. Está quietinho. Convocou agora, André. Acho que essa reflexão, né? Eu exercitei desde da outra semana lá. Acho bem complexo me definir, né? Mas tá sendo bacana, porque eu não cheguei a uma conclusão, né, de ponto final. Mas essa pergunta me fez ver a vida com uma perspectiva de propósito, no sentido de tantas coisas se passaram pela minha vida, quantas coisas vão passar, mas
onde eu quero chegar. Então não tem nenhuma resposta definitiva, mas, por exemplo, a gente pensa em termos de vida, de relacionamento, de emprego, de carreira, filhos, diversas coisas. Tudo isso são coisas que a gente pode passar em etapas da vida e outras coisas podem passar por nós durante a vida também. Mas isso não é a gente, de fato. É os títulos, aquilo que a gente tem em consequência do outro ou das situações. Mas me faz repensar com relação ao propósito. É um termo que a gente usa muito, né, de seguir a vontade de Deus. Então, não como marionete, mas do nosso eu superior. Qual que é o meu propósito aqui nesse momento que eu estou? Então, me provocou essa reflexão e eu tô, como se diz, né, trabalhando nisso até hoje. Acho que é uma jornada mesmo, dessa busca constante. E talvez um ponto de partida para a gente perceber quem eu sou, né, quem é você, é olhar quem a gente não é mais. Porque se a gente olhar para o passado, quanta coisa mudou diante das nossas experiências, do nosso amadurecimento, da mudança de perspectiva. Então, isso me faz perceber que, por mais que eu mire algo, né, que eu tente esboçar ou desenhar quem sou eu ainda vou estar equivocado, né, com a limitação que eu tenho hoje. Mas acho muito válido essa reflexão. E assim como a gente faz o autodiagnóstico, eu acredito que seja algo válido a gente sempre ter esse registro, né? Hoje eu sou, né, eu estou como Eduardo e sou dessa forma. Daqui a algum tempo eu vou olhar para trás, ler isso aqui e falar, realmente eu não era aquilo. E é uma constante mudança, mas é importante saber ter definido, é aquela questão que eu vejo muito para a vida também. A gente tem que mirar em alguma coisa para a gente não ficar estagnado, parado. A gente tem que mirar no melhor. E a vida vai nos surpreender, Deus vai nos conduzindo. Às vezes a gente muda de rota, mas esse movimento é importante, porque uma direção que eu pego aqui, talvez não vou seguir em linha reta nessa caminhada, nesse caminho aqui, mas esse trecho que eu pego a partir dessa escolha é necessário para minha caminhada. Então a gente se identificar, né, faz essa reflexão é muito válido para mim, mesmo sabendo que não vou ter resposta por completo hoje, eu continuo me questionando e me analisando. Muito bem, obrigada. Rosane? Oi. Então, nossa, dessa forma mesmo, Eduardo, como diz a minha querida mãezinha do coração, Margarida, vou completar, não, como é que é? Acrescentar? Enriquecer, isso mesmo. Enriquecer. É dessa forma, né, também que eu sigo, como o Eduardo colocou, e me faço a pergunta: quem sou eu? No sentido de quem sou eu enquanto Jesus dentro de mim, Jesus criação desse perispírito, desse espírito, Jesus criação desse corpo, né? Jesus criação do meu reencarne nessa família, nessa cidade, na família em que eu também escolhi e vim, né? E estou a cidade, o trabalho. Então, também são pontos que me façam a pergunta: quem sou eu? Eu, Rosane, eu filha, eu mãe, eu amiga, eu irmã, no que eu estou e podendo melhorar para mim poder ser esse amor de respeito, amor de orientação, né? Quando o momento em que eu posso, diante do trabalho, do meu trabalho, ou até mesmo da doutrina espírita, trazer palavras de amor, de orientação. Então, são pontos que eu também me faço essa pergunta, né? Quem sou eu? É isso. Obrigada, Rosane. Maria Lúcia.
Vou fazer como a dona Margarida, vou enriquecer. Mas quem sou eu? Eu me encontro muito naquela parábola, naquela história dos dois lobos. Já é de uma lenda dos índios Cherokee. Então, vou repetir, porque às vezes alguém conhece, alguém não. Um jovem índio pergunta para o seu avô que ele, assim, ele tinha um sentimento de caridade, que ele olhava as pessoas que tinham dificuldade, ele que gostava de ajudar, ele tinha esse lado humano. Mas ele também tinha esse lado de ódio, de ver a injustiça, de ver quadros aí da política e se enervar e ter essa raiva, esse ódio. Não, e ele pergunta para o avô dele como ele faz, e o avô dele diz também que em determinados momentos ele sente essa dificuldade em lidar com a divergência dos pensamentos dos outros, dos ideais, e também tem esse sentimento de caridade, de ajuda ao próximo. E aí o neto pergunta para ele, e ele fala que são dois lobos internos, né, que vivem se brigando entre si. E o neto pergunta para ele, e qual dos dois lobos ganha? Ele diz assim, aquele que eu alimento mais. E eu percebo isso. Quando eu me alimento muito de informações negativas da internet, estou ali, vou me envolvendo, sabe, nessas notícias, eu me torno uma pessoa assim, que eu tenho que me segurar, eu tenho que pensar, pôr água benta na boca, de repente, quando eu venho aqui nos estudos, eu pego as leituras edificantes, eu me vejo me emocionando, com empatia com a dor alheia. Então, eu tenho essa dicotomia. Então, quem eu sou? Eu, com certeza, como é o Eduardo que disse, né? Não sou mais quem eu era 5 anos atrás. Mas até quando eu comecei no Espiritismo, um dos nossos tutores, que coordenava os nossos estudos, ele disse assim, vamos anotar aqui quais os nossos sentimentos e procedimentos hoje, vamos anotar no papel para cada um individual. Vamos dobrar esse papel e daqui 5 anos nós vamos rever esse papel, se a gente modificou. E eu tenho percebido isso, a gente fala 5 anos não como algo assim limitado, né, delimitado, mas um tempo. E eu percebo o meu progresso, mas é um progresso lento, porque eu ainda sei, né, eu tenho muita teoria, mas a prática ainda ela está aquém. Então eu tenho esse bom combate que o Paulo fala, né, esse duelo. Então era isso que eu gostaria de ter deixado. Quem sou eu? Estou ainda me descobrindo. Muito bem, Maria Lúcia. Gratidão, viu, pela partilha. Graça. Oi, gente. Eu estou ouvindo todo mundo falando e estou fazendo um apanhado de cada fala e cheguei à conclusão que uma frase que me acompanha na minha vida resume tudo isso aí, certo? É que eu sou, para cada pessoa, aquilo que ela acha que eu sou. Mas o que para mim importa é o que eu estou à procura de ser. E isso eu ainda não sou. Mas eu vou lutar para chegar lá. Se Deus quiser. Certo? Que lindo isso! Quem escreveu, Graça, você sabe? Olha, não sei quem escreveu. Deve estar. Você me lembrou Drummond, mas eu não sei se é. Assim, me pareceu uma poesia, sabe? Sim. Mas não sei. Eu adorei. Coisa linda, não é? Eu li essa frase, eu me coloquei nela, sabe? Comecei a analisar a minha vida a partir daí. Do esse quem eu sou é muito difícil você se definir. Eu né? vou procurar. Deixa eu anotar aqui. Procurar, porque ela Pode repetir, Graça, por favor? Sabe o que você podia fazer, Graça? Você podia depois, podia repetir sim. Você não está no grupo, né? Eu preciso te pôr. Você vai querer entrar no grupo? Eu vou. Nosso grupo? Eu vou. Aí você podia pôr lá, escrever para nós, se você tiver Não, escrevo inspirada. sim. Mas pode falar aí. Se tiver alguém querendo anotar aí, ó.
eu sou para cada pessoa aquilo que ela acha que eu sou. Mas o que para mim importa é o que eu estou à procura de ser. E isso eu ainda não sou. Eu espero que a doutrina me ajude a ser essa pessoa que eu desejo ser um dia. Nem que seja nas próximas encarnações. Sim, Graça, nossa, todos nós estamos nesse aprendizado. Então, menina, do então, vir a ser. Do vir a ser. E eu acho que é o que o Eduardo falou, né? Eu não sou hoje o que eu era 5 anos atrás. Todo mundo comentou aí. Não sou. Eu acho que eu evoluí bastante, sabe? Eu hoje evito, eu já analiso cada coisa que eu faço, eu penso antes de agir, sabe? Tento ser melhor do que antes. Então, eu acho que essa consciência eu não tinha há 10, 15 anos atrás. Eu agia naturalmente. Simplesmente, a coisa aconteceu, eu sou assim, eu ajo assim, por impulso. Naturalmente ou inconscientemente. Agora Ou você trouxe consciência para os seus atos. Olha que interessante. Exatamente. Agora eu tenho consciência dos erros que eu cometo, das minhas falhas, né? E procuro a cada dia evitar, sabe, cometer as mesmas falhas de novo. Então, acho que isso me ajudou muito, está me ajudando Muito muito. bom, que bom. E esse é o propósito mesmo da série psicológica da Joana, esse autoconhecimento, ela até chama de autodescobrimento. Descobrimento, exatamente. Uhum. Isso mesmo. Muito obrigada, Graça. Imagina. Margarida. Oi. Pegando todos esses ganchos e enriquecendo, como o Ronaldo disse, eu não sei que eu era há anos atrás, mas eu ainda digo, eu posso me perguntar hoje o que eu fui ontem e me perguntar hoje o que eu fiz hoje para melhorar o dia de ontem. Como é que eu faço para melhorar? O que foi que eu melhorei nessa pandemia toda? O que foi que eu fiz para melhorar tudo isso? É o momento dessa reflexão. Era isso. É isso mesmo, Margarida. Ou seja, a Margarida já deu para nós aí, viu, Ronaldo? Você tá quietinho? Mas, ó, eu acho que o que a Margarida falou já pode ser reflexão da próxima semana. O que você acha? Notou o que ela falou? Pode ser. Você notou ou não o que ela repete? Eu não anotei certinho, não, mas depois eu ouço de novo. Então tá bom. Então tá, já tá a reflexão, adorei, viu, Margarida, a gente pensar nisso, quer dizer, já é um desmembramento dessa própria pergunta que nós estamos discutindo, é isso, né, Margarida? Sim, sim. Muito bom. Olha lá, gente, que beleza. Aí, eu queria também partilhar aqui. Eu fiquei pensando, há um tempo atrás, se fosse há uns 2 anos, talvez, se alguém me perguntasse isso, que eu já tinha uma resposta pronta, sabe? Porque eu já tinha refletido, né? Eu sei que eu não sou esse corpo, eu sei que eu não sou as coisas que eu tenho hoje, né? Eu sabia disso. Então, se alguém me perguntasse quem é você, eu ia responder assim: olha, Fernando, vá com Deus, viu? Não precisa nem pedir desculpas, viu? Até mais, até semana que vem. Tenha uma ótima semana. E eu ia responder simplesmente assim: eu sou filha de Deus. Era assim, mas hoje, né, depois de todo esse processo de reflexão com Joana, eu queria modificar essa resposta, porque eu fiquei pensando, o que mudou, né? Aí, pegando os ganchos de vocês, o que mudou? E aí, eu pensei numa resposta para dar por quê. É claro que eu sou filha de Deus. Sim, mas essa resposta, ela estava muito racional, entende? Muito resposta pronta. Aí eu me lembro, né, o Márcio sempre fala, a gente tem que se reconhecer como espírito imortal, também, isso aí. Mas eu pensei no seguinte, e eu queria partilhar com vocês as minhas conclusões.
E tem muito a ver com o que vocês também falaram, essa questão da nossa transformação ao longo do tempo, dia após dia, devagarzinho, mas vamos nos modificando. Então, se eu tivesse que responder prontamente quem sou eu sou um ser em transformação. É isso que eu queria sim falar, eu sou um ser em transformação. Espero que seja uma transformação para o bem, né? Para o bom, para o melhor. Mas eu não sei se tudo que eu estou transformando é realmente esse caminho. Algumas coisas sim, outras eu não sei. Pode ser que lá na frente eu perceba que não, que eu tenho que voltar atrás nos meus passos. Por isso que eu resolvi trazer essa resposta. Se não pronta, mas um caminho. Eu sou um ser em transformação e gosto de estar em transformação, porque eu já cantei aqui que eu gosto muito daquela música. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Por quê? Porque eu só sei, parafraseando Sócrates, eu só sei que nada sei, né? Então, assim, ter essa mudança constante é uma coisa que hoje está aberta, a mudança é uma coisa que hoje, neste momento, me define. Por isso que eu queria partilhar com vocês, e é isso, tá? Aí, então foi muito bom que todo mundo, quase todo mundo aí falou, quem não falou, eu tenho certeza que está fervilhando a mente, está falando consigo mesmo, por isso que é bom, né, gente? Alguns verbalizam, mas outros estão aí fazendo, assim, altos diálogos consigo próprio, e é esse o objetivo, né, do nosso encontro. Agora, o que a gente precisa ver mesmo é a opinião de Joana. O que Joana tem a nos dizer e o que tem a ver essa questão da gente refletir sobre quem somos com a questão da segurança. Porque não é isso? Olha o capítulo. Jesus e insegurança. O que a gente tem, né, na hora que reflete de quem somos nós, o que isso tem a ver com a nossa segurança existencial? Pensa, gente, se eu chego aqui e respondo assim, eu sou fulano de tal, aí começa, né? Aí dá nome, sobrenome, da família tal, porque cidade pequena tem disso, né, gente? Além de você dizer o seu nome, o seu sobrenome, você fala, então, sabe, eu sou filho de fulano, de ciclano, de beltrano, daquela família. Aí começa a dar um currículo dos tios, dos avós, para poder se posicionar naquela sociedade. Não estou dizendo que isso é ruim, mas estou dizendo, é assim que a gente age. É ou não é, gente? Cá comigo. Nós que moramos, eu não sei, a Rosane lá em Macapá. O Fernando que saiu, que está em São Paulo. Ou alguém que assistiu. Ixi, aqui também é. Aí eu não sei, mas aqui a gente tem esse costume, né? Você se apresenta, a pessoa quer saber não só qual o seu nome, ela quer saber de que família você é, né? Eu me lembro, só para poder rir um pouquinho, né? Margarida talvez entenda isso aí. Logo quando eu comecei a participar do Sarai, eu comecei a participar, tal, e as pessoas te perguntam, então tá, você tal, aí começa a perguntar, e aí, você é de Alfenas? Eu falava que não. Aí um dia eles descobriram meu sobrenome, porque eu não sou muito eu não sei se vocês perceberam isso, de falar nome, sobrenome, né? Eu vou me apresentando aos pouquinhos. Um dia, uma pessoa descobriu meu sobrenome. Então, meu sobrenome é Cardoso, né? E aí eles queriam, porque queriam, aquele grupinho que eu estava conversando, me colocar numa família de Cardoso que tem aqui. Eu falei, não, gente, eu não sou daqui. É de muito longe, não é daqui. Mas eu achei engraçado, né? Porque, mas você tem certeza? Porque tem fulano, você não é parente de fulano? Eu falei, não sou não, né? Então, me parece, aí eu tô contando isso por causa disso, que assim, não é maldade não, mas a pessoa quer te colocar no círculo dela de alguma forma, né? É uma forma de te acolher, olha, você pertence a esse grupo. Então, nós temos, por que eu contei tudo isso? Porque nós temos essa tendência não ao amor incondicional do Cristo, mas a acolher aqueles que têm algumas características em comum conosco. Por isso que a gente tem a tendência de dizer,
Eu sou fulano, filho de fulano, neto de fulano, trabalho em tal lugar, sou professor, médico, aí começa a dar a profissão, não é assim que a gente faz? Inconscientemente, a gente está buscando uma segurança? Está, é isso que é aí que eu ia chegar, Maria Lúcia. Então, quando a gente faz isso, a gente se posiciona, ó, a gente está em sintonia de pensamento, hein? Quando a gente se posiciona, a gente está querendo ser pertencimento. A gente se sente seguro no grupo social. A gente tem. Só que deu um problema. Tudo bem, no grupo social, ok, a gente tem essa certa segurança. Mas veja, e a hora que eu perco isso? Por exemplo, eu desencarne. Como é que fica? Mas eu era fulana, filho de Beltrano, pertencia àquela comunidade, era daquela igreja. Acaba, aí a gente entra no quê? Na insegurança. E outras situações, por exemplo, se você tem a profissão tal, a casa tal, acontece uma catombe, um terremoto, você perde, de repente, a sua casa, o seu emprego, e aí, você deixa de ser você? Porque se a gente se caracteriza com essas características, vocês concordam que a gente assume que é nosso e quando a gente perde, então a gente se rebela? Olha isso, tem. Sim. E a grande dificuldade quando a gente aposenta é exatamente isso. Fecha esse ciclo, dá uma sensação de uma insegurança, que eu passei por esse processo. Então, é um processo também de apego, né? De apego, exatamente. Então, qual que é o convite do Evangelho? Que a gente se atenha àquilo que nós não vamos perder, o que a traça não rói e o ladrão não leva. E o que é isso? É tudo que vocês estavam falando, as nossas conquistas morais, nosso crescimento, desenvolvimento da virtude, porque disso, gente, ninguém nos tira. A morte não nos tira. Gente, vocês já perceberam que no processo da morte, nem a carteira de identidade a gente leva. Não leva nada. Nem o corpo. Então, o corpo não nos classifica, a família não nos classifica, o CPF não nos classifica. Então, eu acho que o grande convite aqui da gente entender o Evangelho é isso. Quando eu me reconheço como ser imortal, num processo de aprendizado, filho de um pai amoroso, que apesar de eu achar que as coisas acontecem para mim, e que, de alguma forma, me traz dor, quando eu reconheço que Deus é um Deus amoroso, que cuida de mim, aquela dor é uma dor com um proveito, que no fundo vai me trazer felicidade. Quando eu me reconheço aprendiz da vida, que eu sou um aprendiz da vida, vocês concordam comigo que eu transito pelo mundo com segurança? Porque eu me coloco nas mãos do Pai? Caso contrário, eu vou desenvolver o que psicologicamente? A insegurança, porque eu acho que eu estou num mundo perigoso. Isso é falta de fé, confiança em Deus. É isso que... pode falar. Acho que a Graça ia falar, Rosane, mas pode falar depois. Não? Tá. Pode falar, Rosane. Então, eu ia falar justamente dessa também insegurança, o exemplo que eu estou vivenciando hoje, que a minha mãe pegou o Covid, e a primeira semana para ela queria estar, ainda hoje, né, mas a gente já conseguiu com que tomasse a consciência para realmente se resguardar, né, se isolar. Mas a primeira semana ela ainda queria estar fazendo as mesmas coisas dentro de casa, né, cuidando das coisas dela, que ela gosta de costurar, de querer fazer o alimento, o almoço, ou de querer cuidar da roupa que tinha que lavar, porque aí mãe, pare, isso tudo, se a senhora não se resguardar, fique para si, se veja, se olhe, se enxergue, né? Veja o que está sentindo, se perceba. O resto, tudo vai funcionar, tudo vai continuar a funcionar. Então, esse momento, eu percebo também que essa insegurança nossa de acharmos que temos que nos fazer presente para que seja ali presente, quando que é o momento de fazer essa reflexão, né? Quem sou eu?
É isso que eu queria contribuir. Momento Marta Maria, né? Momento Marta Maria, né? Do trabalho e da Sim. reflexão. Isso! É, isso mesmo. Isso. Aham. Oi, Graça. Então, André, eu queria, antes de encerrar, dar o crédito da minha frase, viu? Ah, legal, vai. É Ângela Delfim, com PH. Vamos dar crédito ao dono Não, da mas, frase, né? pois é, mas foi ótimo, ótimo, Então tá Graça. bom. Essa fase adorei. Então, gente, só para não perder o gancho, fazer 5 minutinhos só a leitura, porque isso tá por conta do parágrafo que Joana vai fazer. Eu vou fazer a leitura e depois a gente volta nela semana que vem, mas só para a gente não perder o fechamento que Joana vai fazer, tá bom? Então, olha só. Salvo está aquele que sabe quem é. Olha, gente, tá vendo? Salvo está aquele que sabe quem é. Aí, só um adendo para vocês. Todo mundo aqui diz que assim, que não está construindo, não sabe exatamente. Então, nós não estamos salvos ainda, só para avisar vocês, tá? Viu? Para a gente poder começar a trabalhar pela salvação. Mas salvo ainda nós não estamos. Então, Joana está dizendo, olha, salvo é aquele que sabe quem é, o que veio fazer no mundo, como realizá-lo e, confiante, se entrega à realização do compromisso estabelecido. A responsabilidade faculta-lhe segurança relativa. Relativa por quê? Porque nós estamos encarnados na Terra, né, gente? Relativa, não é absoluta. Mas o senso de responsabilidade, aí, Márcio, que foi um dos nossos capítulos lá, que era o de dever, né? Então, o senso de responsabilidade faculta-lhe segurança relativa para o desempenho da atividade a que se vincula. Por que essa imagem? Alguém sabe essa imagem que eu coloquei aí? Tem uma ideia por que ela está aí? Graça, você ia falar, Graça, alguma coisa? Antes, acho que eu comecei a falar, parece que você começou e aí eu terminei. Pode falar. Não. Não? Tranquilo. Sabe, Maria Lúcia, quem que é essa imagem aí? Pode nos contar? É uma das existências de Joana de Ângeles, quando ela, nesse momento aí, ela enfrenta a cavalaria, ela enfrenta esses guardas, né, para salvar as freiras que estavam as noviças, fugindo, né? É isso? Eu acho que ela Joana sabia, de Cusa, ela né? sabia da tarefa dela. Não, então ela assumiu, ela foi morta nesse momento, né? Foi. Eu não lembro do sobrenome dela, mas era assim, Joana de Cusa, lá na época de Jesus, a encarnação dela na época de Jesus. É Joana Angélica. Joana Angélica, isso. Lembra, Eduardo, é que você não estava no comecinho, Rosane. No comecinho, presencial, nós fizemos bem um apanhado da Joana, né? Viu? Rosane, é a Joana Angélica. Ela é uma freira soror, quer dizer, madre, né? Num convento na Bahia. Ela é uma das mulheres mártires da independência do Brasil. 19 de fevereiro de 1822. Essa cena. Obrigada, Maria Lúcia. Tá vendo? É cultura também, Rosane. Aqui. Sempre é. Então, nossa, o que acontece? Por que a imagem, para a gente finalizar? Porque a imagem dessa encarnação, da última, né? É a última encarnação da Joana de Ângeles, que foi no Brasil, aí ela se vincula definitivamente ao Brasil. A outra tinha sido no México, a anterior, que foi a... Como é que ela chamava? Juana Angélica? Eu não lembro. Juana... eu esqueci o nome dela, no México. Não é Angélica é aqui. Juana Inês. Nossa, gente, minha memória às vezes foge, eu tenho que ir buscando, caçando ela. Juana Inês, no México. Uma freira também, mas bastante intelectual, né? A Juana Inês. E aí, gente, pense, enfim, por que ela está aqui? Porque, assim como os mártires do cristianismo, aqui, Joana Angélica, ela sabia do compromisso que ela tinha estabelecido, ou seja, ela não sentiu insegurança alguma
em fazer o enfrentamento. Quando ela disse que eles só passariam por cima do cadáver dela, eles só iam entrar, ela sabia que eles iam matá-la. Ela sabia, mas o que ela sabia? Que com isso ela ganharia tempo para que as noviças passassem, tinha uma passagem secreta que ligava o convento a uma das igrejas de Salvador e elas escapassem. Então, o senso de responsabilidade fez com ela, nesse momento, ela tinha segurança total do que ela estava fazendo. Não teve medo, porque ela sabia quem ela era e o que ela tinha vindo fazer. Vocês concordam comigo? Então, esses rompantes, né, de coragem, muitas vezes são de espíritos que já sabem o que são, para que veio e o que devem fazer. E com isso, André, gente... Oi, Eduardo. é interessante porque a gente for observar Jesus Cristo também, né? Se ele não soubesse com clareza quem ele é, né, o que ele veio fazer aqui, ele que é nosso modelo e guia, certamente também não estaria pronto se não tivesse essa clareza, né? Mesmo na matéria, isso está tão... Acho que é interessante, porque mesmo na matéria, a gente, igual a Joana encarnado, como a gente, que conterrânea nossa, mesmo com o esquecimento do passado ali, isso já estava enraizado, estava muito claro no espírito dela, na consciência, a ponto de as atitudes dela, o compromisso dela ser levado até o final. Exatamente. Com segurança, né, Eduardo? Com segurança, que é o assunto do capítulo. A fé, gente, e o compromisso conosco mesmo nos faz ter segurança na vida. Eu acho que essa é a grande lição que Joana está nos mostrando. Fala, Rosane, para a gente poder encerrar. André, eu quero um favor, se você pode voltar aquele slide que aparece perguntas, né? Quem eu sou, que vim fazer nesse mundo, só para eu fazer um print, que é importante trazer essas perguntas, né? Qual, Rosane? Essa que só tem o quem eu sou, ó. Não, peraí. Não, esse aqui? É esse, a salva está isso, esse aqui, ó. Esse mesmo. Você quer que eu mando para você ou não? Já fez o print? Tá, deixa eu fazer, vou fazer. Rapidinho. Tá bom. Pronto. Obrigada. Ótimo. Muito obrigada. Pessoal, companheiros de estudo, de aprendizado, eu sou grata a vocês pela oportunidade de estar aqui fazendo essas reflexões, pela troca que nós vamos fazendo, isso é muito bom, porque assim vamos nos transformando, né? Né, Graça? Como é que é? Para ser aquele que eu gostaria, como que é? Para ser aquilo que eu gostaria de ser, estou à procura de ser. Isso, então é isso. É bom estar aqui com vocês aprendendo, para que eu possa chegar naquilo que eu gostaria, que eu estou à procura de ser, né? Que é uma pessoa melhor, uma pessoa mais cristã, uma pessoa mais envolvida, mais engajada, que ama mais, é isso que eu gostaria de ser. Ainda não consigo ser, mas estou à procura de ser, quem sabe. Estamos todos, né, André? Exatamente. Então, por isso, eu sou muito grata a Deus, pela oportunidade, como nós começamos falando, Deus, né, que nos colocou, nos plantou aqui e nos permite o entendimento na nossa medida, lógico, né? Entendimento que temos hoje. Então, eu gostaria de encerrar fazendo um Pai Nosso, convidando vocês a fazer um Pai Nosso comigo em agradecimento ao nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Eu vou parar a gravação e vou só conversar um pouquinho com vocês, tá?
Só um minutinho, não sai ainda não.